Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando para todas as cidades do Acre. Eu sou Jorge Henrique e hoje eu tenho o prazer de bater um bom papo, uma boa conversa com o senador Tião Viana, que acaba de ser indicado pelo seu partido, o Partido dos Trabalhadores, para ser vice-presidente do Senado. Esse é um momento importante. Os parlamentares acreanos estão passando de figurantes para se tornarem atores principais no cenário político, não é isso, Tião? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jorge Henrique. É uma alegria muito grande estar aqui contigo, os amigos do Acre inteiro que assistem a TV Aldeia. É claro que tem alegrias políticas e tudo, mas a primeira coisa distinta para mim nesse momento é ver nós estarmos nas últimas horas do ano de 2004, entrando em 2005, e a TV Aldeia está viva, está exuberante, está trazendo alegria, está unindo o Acre pelas imagens que apresenta. Quer dizer, uma televisão que conta a vida do seu povo, que conta o lado bonito e que não era muito visto porque nós não tínhamos unidade, não tínhamos ação de comunicação em todo o estado, e hoje nós temos, e a TV Aldeia é o grande comandante desse processo de reunificação das cidades irmãs do Acre. Então, a alegria distinta que eu tenho é por isso, e desejo vida longa e muito êxito em 2005, porque em cada município que eu chego, as pessoas dizem que têm nos visto pela TV Aldeia, têm visto o Acre, têm visto as imagens apaixonantes desse Acre tão lindo, dessa cabeceira de rio que é a Amazônia Ocidental e que o Acre é o centro dela. Então vocês estão de parabéns, que fazem um trabalho alegre, um trabalho muito criativo e um trabalho que mostra aquilo que nós temos de mais bonito, que é o nosso habitat, o lugar que nós vivemos, ou seja, a casa do povo acreano está sendo mostrada como um todo nos seus quartos, que são os seus municípios, nas suas varandas, que são as suas matas, os animais, os rios, os lugares bonitos. Quando eu vejo imagem de Taumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima, Assis Brasil, Santa Rosa, são coisas lindas que estão acontecendo pela TV Aldeia. Então, a alegria é grande. E o outro ponto que você toca aí é esse do Acre hoje está numa condição de estar bem como imagem política no cenário nacional. De fato, hoje nós temos nas eleições do Acre a credibilidade de um processo democrático legítimo, o povo acreano sabendo escolher, dando o poder para a gente poder representá-lo bem, estendendo a mão de confiança aos políticos. Isso nos deve tornar sempre muito humildes, e temos a política nacional nos reconhecendo. Quando eu vejo as reuniões que ocorrem na presidência da República, quando se fala Congresso, quando se fala Senado, está lá o respeito pelo nome do Acre, o respeito pelos parlamentares do Acre. Então isso nos enche de orgulho. E agora a distinção maior foi essa indicação para a condição de vice-presidência do Senado Federal, que eu fui indicado por unanimidade nos partidos que participaram dessa decisão. O PT me indicou por unanimidade, o PSDB reconheceu a legitimidade e apoia de maneira completa a indicação, o PFL também estende o seu apoio, o PMDB também estende o seu apoio, e os partidos pequenos todos que se manifestaram agora com reconhecimento. Isso será oficializado dia 14 de fevereiro. Nós, é claro, temos sempre alguns partidos que ainda têm disputa, têm interesse, mas eu acho que está muito bem administrado, o que é bom. O candidato indicado à presidência, que é o senador Renan Calheiros, do PMDB, que é o maior partido do Senado, por isso indica, o PT se coloca hoje em terceiro, quarto partido do Senado, a rigor teria a terceira, quarta indicação, e hoje pode estar contemplado com a primeira vice-presidência, e eu acho que graças à credibilidade. Então isso é bom para o Acre, é bom para o Brasil. Eu acho que pensar uma política onde o respeito, a relação do cotidiano lá seja de responsabilidade social e de responsabilidade política, debatendo de maneira clara, tranquila e firme os grandes temas nacionais. Eu acho que o parlamento é isso, ele tem que ter uma imagem afirmativa perante a sociedade brasileira, ele tem que ser uma instituição solidária ao desenvolvimento e às oportunidades para o futuro, e tem que ser uma instituição que dê bons exemplos. E acho que a gente vai, daqui a uns 5, 10 anos, ter no Parlamento Brasileiro um símbolo da credibilidade e da confiança do povo brasileiro. E eu fico feliz de estar dando alguma contribuiçãozinha nesse sentido. Senador, e o que representa essa responsabilidade? Quer dizer, mais uma responsabilidade na sua vida e para o Acre também. O que é ser vice-presidente do Senado hoje no cenário brasileiro político? Olha, eu sou um eterno otimista. Eu vivo sempre acreditando nas coisas. Eu amanheço o dia
como o meu filho Vigílio, animado, alegre, feliz, com boa vontade e com vontade de fazer as coisas. Então, estar na vice-presidência do Senado significa, para um mandato como o meu, que eu, graças a Deus, nunca consegui separar por 1 milímetro o mandato dos interesses do Acre, uma ajuda efetiva aos interesses éticos do Acre dentro do cenário nacional, a representação da política amazônica dentro do Senado Federal e a representação de temas fundamentais do Brasil no Senado Federal. Eu seria um substituto permanente e quem terá a participação mais direta em comandar as sessões do Parlamento Brasileiro, é o vice-presidente que participa desse comando em regra. Eu tenho um conhecimento de regimento que pouca gente tem no parlamento hoje e eu poderei ajudar a definir pautas estratégicas para o Brasil, como, por exemplo, as grandes reformas que nós temos que caminhar, como a reforma política, a discussão preparatória das reformas trabalhistas e reforma sindical, o debate sobre os grandes temas de interesse nacional que envolvam a microeconomia, a política de crédito no Brasil, reconhecer o governo do presidente Lula como um governo do Estado brasileiro, não é um governo do PT em si, mas um governo de Estado. Você veja que o Brasil tem hoje, pela primeira vez nas últimas, pode por muitas décadas para trás, a conciliação, crescimento, estabilidade econômica e democracia plena. Isso é da natureza do presidente Lula e foi conseguido em 2 anos. Estamos fechando o ano com 2 milhões de empregos formais. Estamos com um crescimento extraordinário. Nós temos as exportações batendo todos os recordes na política econômica brasileira. Aliás, são os melhores números dos últimos 30 anos. Né? De toda a história. Então, nós não temos nenhum plano mágico mirabolante para dar confiança no povo. E o presidente Lula, com credibilidade plena da sociedade brasileira, como o jornal Folha de São Paulo mostrou recentemente. Então, tudo caminha para nós termos 2005 como o passo fundamental para a credibilidade, para a oportunidade e para a afirmação de uma visão de prosperidade para o nosso país. É claro que o Brasil ainda é um país desigual, é um país injusto, mas você compara Juscelino Kubitschek, que fez crescimento econômico e teve estabilidade, e teve democracia, melhor dizendo, democracia e crescimento econômico, mas não teve estabilidade econômica e o país foi se endividando. Os militares, estabilidade e crescimento econômico sem democracia. O governo Sarney, democracia sem crescimento e sem estabilidade econômica. O governo Fernando Henrique, estabilidade econômica e democracia, mas não tinha crescimento econômico. E o do presidente Lula reúne essas 3 coisas. Então nós temos que nos orgulhar desse momento do Brasil. É um momento de um Brasil novo, se aliado a essa política econômica que está dando certo. Nós conseguimos olhar para o povo brasileiro como políticos que garantam a inclusão do povo brasileiro como grande gerador da riqueza nacional para pensar o Brasil do 3º milênio, onde todos têm uma distribuição de renda melhor, onde todos têm a oportunidade de um café da manhã, um almoço e um jantar com dignidade. Um pai olhe para o filho e diga, o teu amanhã eu tenho esperança e confiança nele, ao invés de imaginar um amanhã da marginalidade para o filho. Esse é o Brasil que nós sonhamos e não é misterioso. Basta que a gente se una, respeite, combata a corrupção com veemência e se una para gerar desenvolvimento, riqueza e partilha nacional com o seu povo. Eu acredito muito nisso. Senador, agora voltando a essa história da bancada acriana, os parlamentares federais realmente vêm ganhando muito destaque nos últimos anos. Boas emendas, boas propostas, ocupando posições de destaque, as referências do senhor e a ministra Marina Silva. Qual é esse novo momento do Acre em Brasília, senador? Mudaram os políticos ou a política mudou? Eu acho que as duas coisas. Você veja que o Brasil parece que começa nessa consolidação do Estado democrático e de direito a condenar mesmo aqueles oportunistas, fisiológicos, corruptos. Eles vão sendo marginalizados, sendo derrotados no processo eleitoral, no processo democrático. A sociedade tem mais exigência ética. A imprensa, vocês têm nos ajudado muito. A imprensa, cada dia mais livre, é uma imprensa mais aliada. Ou seja, eu tenho que sofrer com alguma injustiça, porque a imprensa às vezes critica todos. Mas eu tenho que ficar feliz quando eu vejo que a imprensa está eliminando os maus políticos. Então nós temos que dar sempre esse passo, ter essa parceria com a imprensa como um poder fundamental na consolidação das liberdades e da democracia e das liberdades fundamentais, que falam de ética, de direitos básicos e de busca de igualdade
e de uma ideia de oportunidade para todos. Então nós estamos caminhando para uma sociedade melhor e eu acho que isso faz parte do conjunto. E o Acre se afirma como uma bela semente, uma bela planta que está germinando a partir desses exemplos. Eu acho que esse projeto que começou com Chico Mendes, com Dom Moacir Grec, com Dom Jocondo Maria Grotti, que se uniu a um movimento estudantil, aos sindicatos rurais, que teve na eleição do Jorge, uma eleição, a luta de 90, uma luta muito bonita e de um sonho que foi posto à mesa das famílias do Acre. Depois a eleição de prefeito dele, a eleição de 98 no processo democrático, a eleição da Marina, a eleição dos outros parlamentares, isso trouxe um ganho extraordinário de responsabilidade política aliada à responsabilidade social. Então nós estamos a um passo de afirmar o Acre numa economia que todos acreditem nela. Uma economia que tenha renda per capita boa, que nos coloque daqui a 10 anos como um dos 5 estados de melhor distribuição de renda do Brasil, com a população tendo mais oportunidade de trabalho. Isso se deve a esse conjunto. E no plano nacional, a população elegeu uma bancada que exige e tem mais responsabilidade. Tem alguns que têm problema ainda, mas é da natureza e da paciência da democracia que a gente possa ir mudando isso gradativamente. Eu estou muito otimista, eu acredito muito que nas próximas eleições nós vamos dar outros passos. Agora, podia ter prêmio maior para o Acre do que essa eleição municipal, onde muitos vereadores comprometidos, onde muitos prefeitos, a exemplo do Angelim, em Rio Branco, que pode ser um marco revolucionário nas políticas públicas de Rio Branco. O povo está dando oportunidade pela primeira vez. Presidente da República, governador e prefeito, e uma bancada federal apoiando. Do mesmo jeito, outros prefeitos nos outros municípios, com credibilidade, com responsabilidade, jovens, sonhadores, acreditando no seu próprio amanhã. Então é uma coisa boa. Nós temos que estar otimistas, o Acre tem que estar otimista. Dificuldades muitas, tem, né? Muitas caminhadas de dificuldade, mas cada ano nós teremos mais pessoas com oportunidade e inclusão social. Agora, senador, o senhor falou desse novo momento do país. Queria saber onde o Acre se encaixa nesse novo momento, considerando inclusive essa posição que o senhor acabou de colocar. Governo federal, o governo do estado e o governo municipal, todos afinados no mesmo projeto político. Eu acho que o Acre, o que se ele afirma no cenário nacional é com o que ele pode mostrar de novo. Ou seja, nós temos esse conceito belo de florestania. É um conceito que diz, olha, nós queremos ser felizes naquilo que nós somos. Nós somos uma bela floresta, habitada por milhares de seres vivos. Nós temos centenas de milhares de seres humanos que querem ter direito à cidadania, a dignidade no seu viver. E para isso nós vamos ter que ter boa política, boa economia e boa capacidade de convivência com o que nós somos. E o Acre está na frente do Brasil dizendo isso. E está achando na economia florestal a grande alavancadora do seu desenvolvimento. O Jorge ontem estava me falando da confiança, que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e pouco, nós vamos ter exemplos que todo mundo vai enxergar, que o caminho é esse, que o futuro é esse, e que o marco do crescimento econômico se dará por essas iniciativas que estão sendo tomadas. O processo de educação do Estado é um processo exemplar para o Brasil. Os povos indígenas estão ocupando um lugar de dignidade no nosso cenário, as minorias ocupando um lugar de dignidade no nosso viver acreano. Então, essas coisas estão muito boas que acontecem no Acre. E o Brasil, como se insere nisso? É um país que não tem terremoto como esse que nós vimos, não tem estes tsunamis, não tem os vulcões, não tem as catástrofes. É um país riquíssimo, terra fértil. Tem 4 vezes mais terra fértil do que a China, que está com uma população assustadora e tem capacidade de produzir 10 vezes mais do que o que produz, tem capacidade de acabar a fome do seu povo, tem a capacidade de fazer um rompimento com a estrutura arcaica agrária que nós temos e garantir o assentamento de famílias com a economia familiar nas áreas de desenvolvimento nacional para gerar riqueza, para gerar uma política econômica correta. Hoje a agricultura familiar participa de 45% das exportações do Brasil. Nós podemos aí, só no projeto do biodiesel que eu relatei agora, atender 1 milhão de famílias no semiárido nordestino e outras tantas na Amazônia brasileira, trabalhando com atividades extrativistas corretas, tendo renda familiar acima de R$800 por mês. Então, as coisas que estão acontecendo. Você olha ali para as Filipinas. As Filipinas não tem nada, um país grande, mas que tem um povo pobre, 3 vezes, 4 vezes mais pobre do que o povo brasileiro e que não tem como mudar.
a sua vida. Só se descobrir algum minério especial, alguma coisa, tem que vir o dinheiro dos que migraram para manter a sobrevivência dos que estão dentro. E o Brasil não, tem a economia florestal, tem a mineração, tem o potencial rural e agrícola, tem a capacidade industrial, tem a capacidade tecnológica, é um país que os agronegócios dão certo, que está inserido num plano industrial elevado e de integração dentro da América Latina, criando um novo mercado latino-americano para o mundo, que é o que as economias modernas dizem, está inserido na relação correta com os novos países emergentes do mundo. Então, tudo isso nós temos a mostrar e o Acre se afirma com a visão do desenvolvimento sustentável. Senador, o senhor falou de recursos, esse era um ponto que eu queria aprofundar um pouquinho. O Acre acabou aí de receber a notícia de aprovação de 200 milhões de reais de previsão de orçamento, que é um recorde, né? É verdade. Mas esse é um assunto que eu queria que a gente tratasse no próximo bloco. Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já nessa conversa com o senador Tião Viana. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o senador Tião Viana. Senador, o governador Jorge Viana vem falando ultimamente que o 2005 talvez seja o ano mais positivo desse segundo mandato. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo e tenho a total esperança e confiança que nós vamos conseguir dar respostas mais rápidas e que cheguem mais perto da população que mais precisa do Acre. Porque o Jorge tem feito um esforço extraordinário com a equipe de governo dele, com os secretários, para a gente se fazer presente em todos os cantos do Acre. Um exemplo é a TV Aldeia. Você imagina que 2 anos atrás nós não tínhamos comunicação nenhuma. Hoje todos os municípios podem ver o que está acontecendo na capital e a capital pode ver o que está acontecendo em cada município, graças a esse esforço que o governo teve. Você acha que o Acre está conhecendo mais o Acre? Muito mais, e vendo tanto que ele é bonito, tanto que ele tem futuro, tanto que ele pode ter uma belíssima afirmação para seu povo. E eu acho que essas coisas estão acontecendo por políticas públicas. Você vê o trabalho de educação, o 2º grau está em todos os municípios, né? Professores com formação universitária em todos os municípios do estado, a presença de ações de governo que significam tanto para nós, um esforço pela integração do Acre através das estradas. Agora nós estamos aprovando mais de 90 milhões do orçamento da União para as rodovias. Você imagina o esforço gigante que isso significa, somado aos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, somados aos recursos do BNDES, e mais 140 milhões. Então, parece que nós vamos ter 2005 como o ano das oportunidades no Acre. Claro, dificuldades persistirão, certamente, porque mudar a vida de um povo demora anos. Eu acho que o povo do Acre já demonstrou sabedoria. Disse, olha, eu quero bons políticos, políticos sérios e que nos respeitem. E vai fazer essa caminhada. Já disse isso. Quer fazer uma travessia, mas quer que sua vida mude. Quer que sua vida melhore. E nós temos que cumprir essas etapas. E como vamos cumprir? Com orçamento, com dinheiro aprovado, com bons exemplos de gestão, fazendo as coisas acontecerem mais perto das pessoas. Quando eu vejo, por exemplo, no orçamento, nós estamos agora, vamos concluir o Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, quer dizer que vai atender aquelas 120 mil pessoas do entorno de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, é como um sonho do dia a dia, do lamento, da angústia daquelas pessoas, porque elas já não acreditavam. 20 anos de desalento, de aflição, porque não via um hospital bom existir no Juruá. E a gente lutando, e agora o dinheiro já está garantido para que a obra seja concluída e comece a ser equipada e comece a funcionar, se Deus quiser, já no próximo, no ano de 2005. Então, essas são coisas que o Orçamento Geral da União traz, porque a credibilidade da bancada federal existe, porque tem secretário como o secretário Gilberto Siqueira de Planejamento, que atua muito bem, tem governo como o do Jorge Viana, com a credibilidade que tem. Então, esse conjunto é que gera um resultado e que gera mudança. Quando você vê o padrão das escolas do interior, quando você vê o Tribunal de Justiça chegando, graças à aliança política que fez
com a bancada federal e o governo para se expandir mais. Você vê o Ministério Público chegando nos municípios. Tudo isso vem dando um ânimo e um otimismo para nós. Senador, a gente tocou aqui no ponto orçamento e eu queria perguntar, o Acre acabou de receber aí, a sua bancada trabalhou muito para isso, o senhor foi referência e toda a bancada federal do Estado, 200 milhões de expectativas aí de recursos, né, aprovados no orçamento para esse próximo ano. O que isso significa para o Estado? É muito importante essa pergunta, porque, veja, quando nós olhamos 200 milhões, o Acre precisa de muito mais, mas 200 milhões para investimento, para políticas estratégicas para ajudar os municípios do Estado, representam muito. Você imagina que São Paulo tem uma aprovação orçamentária junto conosco de... São Paulo teve 540 milhões e o Acre teve 200 milhões. São Paulo tem 26 milhões de habitantes, nós temos 600 mil habitantes. Por que isso ocorreu? Porque para nós é muito precioso esse dinheiro do governo federal. Ou seja, cada trabalhador que participa com o seu trabalho, que compra 1 quilo de arroz, de feijão, de farinha, ele está pagando um imposto que se transforma em riqueza nacional, vai para o Tesouro Nacional e volta na forma de orçamento para investimento naquilo que é a nossa necessidade. E o Acre, graças a essa credibilidade política, a responsabilidade como nós tratamos o assunto, chega e apresenta uma proposta dessa que consegue ser aprovada. Então, eu acho que é um momento muito feliz. Só para a área de saúde, nós temos aí 10 milhões e 500 mil reais, que foi uma emenda de bancada que nós apresentamos. Só para Rio Branco, nós vamos ter aprovados aí em torno de 20 e poucos milhões, somadas às emendas individuais, para o prefeito Angelino trabalhar. Prefeito Angelino. Cruzeiro do Sul teve uma aprovação extraordinária também. Os outros municípios todos tiveram também uma aprovação extraordinária, da ordem de 21 milhões. E tudo que o governador Jorge Viana pega do orçamento, ele investe nas cidades do Acre. Então, termina beneficiando a todos. E essa dinâmica que deve fazer com que as pessoas acreditem mais e exijam cada vez mais dos políticos uma representação legítima e uma resposta às necessidades da sua maioria. Agora, para esclarecer, senador, essa palavra orçamento, ela entra na mídia sempre que está finalizando um ano e começando o outro. O que é essa peça governamental e o que ela significa para as pessoas? Olha, a lei mais importante do Parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, é a Lei Orçamentária Anual, ou seja, o que o Poder Executivo, o Governo Federal, vai fazer com o dinheiro que arrecada durante o ano inteiro, seja pelos impostos, pelas outras entradas de recursos automáticos que caem no Tesouro Nacional. Então, ele manda a sua proposta, o Congresso Nacional através do Senado e da Câmara decide como vão ser as regras do Orçamento Geral da União através da LDO, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós votamos no final do ano aquilo que vai ser gasto e como será gasto no próximo ano. Então, é uma belíssima manifestação organizada da democracia brasileira. Quanto vai para a Justiça, quanto vai para as outras instituições, quanto vai para o Executivo Municipal, Estadual e para a própria União aplicar. Nós tivemos agora um crescimento, nós tivemos em torno de 7 bilhões para investimentos neste ano de 2004, vamos ter 21 bilhões no mínimo para investimentos em 2005. Então, isso é um ganho extraordinário. Recuperação das estradas brasileiras que o presidente Lula está fazendo obsessivamente. Depende de recursos do Orçamento Geral da União. Então, ele serve para isso. E é isso uma razão de ser do parlamento muito bonita, além de fiscalizar e além de fazer as leis. E eu acho que o nosso papel, associado a uma ação nacional, como nós estamos vendo, de combate à corrupção, é algo que pode significar que o dinheiro chegue à ponta e ajude às necessidades do nosso povo. Agora, boa parte desses recursos estão previstos para estradas. Essa integração do Brasil com os países vizinhos, Bolívia e Peru, passando pelo Acre, já existe de fato, senador? Já, o encontro de cúpula no Rio de Janeiro, ocorrido no mês de novembro, que o presidente Lula participou, estabeleceu um acordo multilateral onde o Peru e o Brasil foram signatários de um entendimento de fazer a rodovia bioceânica, ou seja, nós vamos integrar o Oceano Atlântico ao Pacífico através do Acre e o governo do presidente Lula irá financiar no lado peruano 300 milhões de dólares e o governo peruano, com organismos internacionais multilaterais, irá assegurar mais 700 milhões de dólares de financiamento. Com isso, nós teremos a integração
verdadeira do coração da América do Sul. Ou seja, o mercado andino vai ser aberto para o nosso povo brasileiro, para o nosso povo latino-americano, e através dessa rodovia. Então vamos ter a integração cultural, a integração social e a integração econômica. Para você ter uma ideia, só os irmãos peruanos e bolivianos são 33 milhões de pessoas que podem consumir todos os produtos nossos, ao invés de estarem comprando pelo Oceano Pacífico, lá da Ásia, lá de Taiwan, lá da China, lá da Austrália. Eles podem comprar a nossa carne, o nosso milho, o nosso feijão, a nossa farinha, o nosso arroz, a nossa madeira. Então, são coisas que podem acontecer de maneira extraordinária nessa integração sul-americana. Eu tenho chamado que nós estamos como se abrindo um novo caminho para as Índias, o que significou na história da humanidade essa abertura para a América do Sul. E o presidente Lula tem lutado muito por isso. O Jorge Viana tem se feito presente muito nesses momentos. Agora, o Acre tem condição de participar desse mercado? Tem, porque o Acre pode consolidar políticas extraordinárias. Se hoje nós estamos exportando madeira trabalhada já para a China, para os Estados Unidos, nós vamos poder exportar para os nossos irmãos peruanos. Agora mesmo eu estou tentando trazer, através do mandato, um grupo que venha a instalar aqui uma fábrica de abatedouro de frangos. Então ele viria para cá. Ele só pode vir, só tem viabilidade se tiver como abater 30 mil aves por dia. O Acre tem segurança de consumir diariamente 10 mil frangos. Ele quer abater 30 mil. Então ele precisa de mercado aliado, mercado vizinho. Ele já olhou uma via indo pela hidrovia do Peru, do Purus, por Boca do Acre, para atender as cidades do Médio Amazonas, chegando até Manaus, e está vendo o mercado. E ele viu já, através de contatos que nós tivemos com o governo da Bolívia, que é competitivo mandar para Cobija manda de avião para atender Santa Cruz de la Serra, Cochabamba, La Paz, Lima, Cusco. Então há competitividade. Então ele vai poder instalar essa fábrica, abater 30 mil aves por dia, atender o nosso mercado e exportar. E com a estrada isso é mais um passo. Claro. A rodovia pode chegar até o Chile, atendendo com produtos estratégicos que tenham competitividade. Então, nós estamos a um passo de um novo horizonte para a vida do povo da Amazônia brasileira. Agora, quem quer alcançar o mercado internacional tem que lançar produtos com um padrão de qualidade. Nossos empresários já estão pensando dessa forma? O governo Jorge Viana se preocupa todo dia com a Agência de Negócios do Acre, com a Secretaria de Planejamento, pensando a qualidade, a política fiscal e o financiamento. E do mesmo modo nós vamos comprar produtos dos irmãos peruanos. Você veja o cimento, a pedra. Ao invés de nós comprarmos cimento de São Paulo, de Goiânia, andando 3, 5 mil quilômetros, nós podemos comprar a 700 quilômetros ali de Porto Maldonado. Então, daqui para lá, 700 nada, 500 e poucos quilômetros. Então, há competitividade, comprar ferro deles, comprar alguns produtos. Nós estamos pensando mais ainda, já estamos pensando em que haja prospecção de gás natural aqui no subsolo do Acre, porque tem, segundo estudos geológicos, gás no subsolo do Juruá. Se nós conseguirmos fazer essa prospecção, que é o mesmo veio do subsolo de Urucum, nós podemos ter um outro horizonte para o futuro estratégico da região na exportação de gás para os países vizinhos e até para um gasoduto que já vai chegar em Rio Branco em muito breve, vindo de Urucum, porque nós já estamos em Rondônia com esse gasoduto a um passo de ser concluído. Então, o horizonte de futuro para a América Latina, para a América do Sul é extraordinário. O senhor falou em futuro, o Acre tem se preparado bem, então, para o futuro. Estradas, relações comerciais, máquina pública organizada. Como é que o senhor espera ver, então, o Acre daqui a 10 anos, senador? Olha, o meu sonho é ver o Acre com bela distribuição de renda, ou seja, que a riqueza do Estado seja dividida com o seu povo, que pequenas experiências possam surgir aonde tem as pessoas com as ideias tecnicamente bem estabelecidas e partilhadas e nós possamos ter algo extraordinário. Para você ter uma ideia, o mercado de fitoterápicos, esses produtos naturais que as pessoas compram, porque eu como médico alopata não passo, só passo remédio tradicional, formal, químico, reconhecido, mas muita gente consome esses produtos naturais. Esse mercado representa 60 bilhões de dólares por ano no mundo. Imagina que nós temos uma floresta que pode vender tudo isso. Um shampoo, um frasco de shampoo, como a gente vai em algumas lojas hoje ver shampoo de cupuaçu, de açaí, de não sei o que, de vários produtos da floresta, ele tem 7% do produto e 93% de água.
Então imagina a lucratividade que isso não dá para as pessoas pensar. Então nós temos um futuro desse tamanho. Nós temos agora os Iauanauá, os índios, irmãos ali, que o Jorge visitou já os rituais dele, eles estão já apresentando no São Paulo Fashion Week a moda dos povos da floresta, a grife Iauanauá. Aquilo pode pegar no mundo e nós temos a maior indústria de moda do mundo nos próximos 10 anos, se tivermos uma chance de entrar nesse mercado, que é um mercado de bilhões e bilhões de dólares. Nós temos a madeira trabalhada, certificada com manejo. A Finlândia é um país que a renda per capita hoje é de 26 mil dólares ano, ou seja, cada cidadão ganha o equivalente a 70 e poucos mil reais por ano. Imagina isso transferido para o Acre. E o que é a Finlândia? Um país que só tem neve, madeira, que se renova a cada 80 anos, fez o manejo da madeira, a utilização da madeira e a tecnologia do celular, aquele Nokia, aquele celular. E esse país tem a maior renda per capita, é o povo que mais lê no mundo, é um povo que tem um padrão de vida excepcional. Então o Acre está em cima de um tesouro maravilhoso que não pode destruir, tem que saber aproveitar para viver bem. Então eu acho que em 10 anos nós vamos estar entre os 5 com melhor renda per capita do Brasil. E não vamos ser um estado milionário, mas vamos ser um estado exportador, que seu povo vai acreditar muito no seu amanhã. E qual o caminho que se deve trilhar para chegar nesse ponto? Nós estamos no caminho certo? Eu acho que sim. Eu acho que o governo Jorge Viana quebrou a pedra bruta. Quebrou aquilo que tinha que ser feito. Fez ações duras e firmes que tinham que ser feitas e está preparando para que essa continuidade se dê na lapidação, ou seja, por onde nós vamos entrar em áreas de comércio que o Acre já vai poder dar resposta e crescer rapidamente, seja na área de madeira, seja na área de produção industrial inteligente com especiaria, seja na área de turismo, seja na área de produção agrícola para atender o mercado interno, política de exportação de alimentos aqui para os países da América do Sul, em que área nós vamos entrar. Então é a hora de colher os frutos da pedra bruta que foi quebrada e que preparou o Estado, com ética, com credibilidade moral e com competência para ter gerações que se preparem para o amanhã do Acre. Eu agora estava vendo a entrevista daquela ex-craque de futebol, a Paula, do voleibol, mundo, a geração. Ela disse que o que ela está fazendo? Fazendo a faculdade de administração esportiva. Porque isso vai ser, é uma indústria de bilhões por ano. Nós temos que pensar assim. Hoje minha filha está pensando em fazer o quê? Ou direito ou tradução. A indústria do livro no futuro, as relações multilaterais, minha filha tem 14 anos, as relações multilaterais estão abrindo uma perspectiva que o Brasil vai vender muito o seu conhecimento, a sua leitura. Os negócios internacionais vão precisar de pessoas que traduzam em línguas os documentos oficiais dos povos irmãos que estão negociando. É um mundo globalizado. Então todo mundo vai ter que pensar por onde se organizar e ganhar dinheiro e fazer o amanhã do Acre. Eu acho que é essa a realidade que nós estamos prontos para viver pela comunicação em tempo real que temos pela TV Aldeia, pela maneira do Estado se fazer presente nas populações isoladas e reconhecer virtudes que nós temos e que ninguém mais tem. Então eu acho que nossas especiarias têm que ser vendidas ao mundo e têm que nos enriquecer e dar alegria ao nosso povo. Bom, senador, final de ano, nós estamos vivendo realmente um bom momento, o governo federal, o governo do Estado e a expectativa de um bom trabalho na Prefeitura. Então eu queria saber das suas expectativas para esse 2005 e deixar o senhor à vontade também para a sua mensagem de final de ano para todos os acrianos. Olha, Jorge, eu quero agradecer à TV Aldeia pela oportunidade e lembrar que é com muito realismo, com muita responsabilidade no presente que nós poderemos assegurar o futuro. Se o Acre tem um passado tão lindo, tão sublime, tão desbravador, tão corajoso, e nós estamos com tanta determinação e coragem no presente, nós temos que confiar muito no futuro. E eu acho que a passagem do ano é isso, é uma revisão do que nós fizemos, um aperto nos nossos erros para que eles não se repitam no amanhã e um estímulo aos nossos acertos para que eles proliferem, para que eles se reproduzam e se multipliquem. Eu acho que se a gente agir assim, a gente muda. A relação humana, a relação familiar, a relação de amizade, a relação de carinho, que a gente cada vez olhe mais para o interior do nosso Acre, cada vez olhe mais para o nosso coração, que assim a gente concilia a inteligência
com o sentimento e constrói um mundo muito melhor. Eu fiz um cartão de Natal para todo mundo, que eu boto assim, com a imagem da floresta, do rio, dizendo que é preciso, do violeiro Almissata, aquele violeiro lá do Pantanal, que vai para a civilização, faz seus shows, volta para a área da beira do Pantanal, na beira do rio, compõe. Ele diz assim: é preciso a chuva para florir, cada um de nós compõe a sua história, cada um carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então eu acho que é confiar em si mesmo e ter um amanhã melhor. Eu sou um eterno otimista. Feliz Ano Novo para você, Senador, para a TV Aldeia e para o Acre todo. Obrigado pela entrevista, feliz Ano Novo e um bom 2005 a todos. A todos. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades acreanas que nos acompanhou até agora, obrigado e até a próxima.